Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições. O título da lição dessa semana é a Entrada Triunfal e nessa segunda-feira, o segundo tópico, dando continuidade, seria um momento de júbilo. Então a história de hoje conta que Jesus permitiu por um momento um júbilo. Mas vamos ver como é que isso aconteceu. A pergunta diz: quando a multidão soube que Jesus estava indo a Jerusalém, o que eles fizeram? Então, no relato de João, diz que, ouvindo a grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, eles tomaram ramos de palmeira e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que, enquanto cumpria a sua missão, os discípulos compartilharam com grande expectativa eh, com os amigos de Jesus. E não só, eles entusiasmo se espalhou rapidamente por todos os lugares e elevaram a expectativa de todas as pessoas ao máximo. Então, aquela divulgação, aquela maneira que eles levaram a falar com todos, criou um rubro ali, criou realmente uma expectação. E agora vamos ver o que aconteceu. A pergunta B diz: o que levou a multidão a saudar Jesus como Messias naquela alegre situação? Então vamos lembrar de uma profecia de Zacarias, que disse ele: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então essa foi a profecia falada por Zacarias, e muitos daqueles conheciam essa profecia. E o apóstolo João diz que achou Jesus um jumento, relatando agora fatos e história, assentou-se, achando Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então aqui está a descrição. Cristo estava seguindo, então, de certa forma, um costume judaico para a entrada real. O animal em que estava montado era aquele que os reis de Israel montavam, né? E a profecia havia predito que o Messias viria dessa forma a seu reino, como nós vemos há pouco. E assim ele se assentou sobre o jumentinho, uma alta aclamação de triunfo rasgou o ar, a multidão o saudou como Messias, o seu rei. Jesus agora aceitou essa homenagem que nunca havia permitido, e os discípulos interpretaram isso como uma grande prova que suas alegres esperanças se cumpririam ao vê-lo sentado sobre o trono. Então nós sabemos que os discípulos, mais que Jesus dissesse para eles, explicassem para eles o como seria isso finalmente, como é que tudo ia acontecer, mas a expectação deles era realmente um reino liderado por Jesus, onde ele seria o rei de Israel, o novo rei ali da nação. Mas a pergunta C continua: como as pessoas ansiosas por libertação repetiram com júbilo as próprias palavras usadas pelo rei Davi? Então, relatado em Salmos 118, 126, diz: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, vos bendizemos desde a casa do Senhor. Essas foram as palavras de Davi. Já agora, a multidão, foi relatado por Mateus, no capítulo 21, 19, diz: E a multidão que adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Portanto, aqui está como é que a multidão aclamou, expressou, lembrando palavras bíblicas, palavras registradas nos livros que eram lidos para eles naquela época. O fato é que a multidão estava, de certa forma, convencida de que a hora da sua libertação havia chegado ou que estava próxima. Na imaginação já havia exército romano sendo expulso de Jerusalém, ou seja, infelizmente era a ideia que eles tinham, e queria Israel restaurada como uma nação independente. Todos ali estavam tomados, de certa forma, de alegria, entusiasmo, competindo uns com os outros para homenageá-lo. Não podiam exibir pompa ou esplendor visível, por causa da sua situação financeira e outros, para oferecer ele adoração de corações felizes. Mas, como é que é? Não podia exibir um esplendor visível, mas ofereceram a eles
adoração de coração felizes, sem recurso para presentes luxuosos. Bem no fundo era tudo o que Jesus queria, talvez ali ouro, prata, tudo isso para ele não teria valor. Os corações alegres e felizes é que para Jesus tinha muito valor. Seguindo diz, não, sem recurso para presentes luxuosos, espalharam suas vestes, formando um tapete pelo caminho, e colocaram ramos de oliveira e palmeira ao longo de sua passagem. Nós vemos aqui nessa frase interessante, eles não tinham o que dar. Então o que pegaram? Olha, isso eu tenho. Eu não tenho, mas o que eu tenho lhe dou. E colocaram ali para Jesus. É interessante isso. Ainda foram buscar ali a natureza para conseguir ornamentar aquele momento, aquela passagem. Não podiam conduzir procissão triunfal com estandartes e reais, mas cortaram ramos de palmeiras, símbolo natural de vitória, e os ergueram com aclamações e hosanas em alta voz. Então nós vemos aqui nesse segundo tópico um momento de júbilo, um momento de alegria, um momento de expectação, um momento onde a parte humana estava em rubro devido expectativas de que poderia haver um novo reino. E Jesus também permitiu que isso acontecesse para se cumprisse a profecia, para ficasse algo ali também marcado naquele momento, naquela época ele tinha um propósito para aquilo. Vamos continuar a estudar a lição, vamos ver o propósito que ele tinha. E bem no fundo, era um cumprimento, nós vamos ver que é um cumprimento da profecia, mas vamos lembrar que aquelas pessoas estavam ali muito alegres, oferecendo tudo o que podiam para tornar aquele momento agradável. E os corações alegres, aquela satisfação de Jesus estar ali presente com eles, eu acho que foi o maior presente que Jesus recebeu. E hoje devemos ter esse presente para Deus, presente para Jesus. Devemos ter essa alegria, esse gozo. Devemos lembrar que Ele está prestes a voltar. O mundo inteiro está contando para nós que Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo literalmente debaixo dos nossos olhos. A ciência pode explicar o que quiser, a política pode explicar o que quiser. O fato é que se alguém da década de 80 ressuscitasse hoje, visse o mundo como está, talvez olhar para a nossa maneira tranquila de ser e de agir concernente ao lado espiritual, ficaria apavorados, escandalizados. O fato é que o mundo está em colapso e devemos nos preparar para a grande entrada triunfal de Jesus nesse mundo, a vinda, né? A entrada estratosférica de lá para cá. Ou seja, ele vir a este mundo. Isso nós devemos estar preparados, porque nos preparando e estar preparado porque isso vai acontecer dentro em breve. Deus abençoe e nos ajude para que essas lições possam alcançar o nosso coração, nossos corações, naquilo que precisamos para manter a nossa vida espiritual em dia, manter o nosso foco na segunda volta de Jesus, o nosso foco lá no alto onde Cristo vive, e fazer com que tudo à nossa volta seja apenas algo que não nos apegamos, seja algo que seja passageiro, e que o nosso foco seja a Canaã celestial. Esse é meu sincero desejo para mim hoje, para mim e todos, hoje e sempre. Amém.